existe old school e new school. Eu acho que o jiu-jitsu é um só. E o jiu-jitsu continua em franca evolução. Eu acho isso daí uma besteira, falar em new school, old school. O que nós não podemos perder é a essência da modalidade. Eu com certeza sou old school, né? Porque o tipo do jiu-jitsu Carlson Gracie é old school. É uma coisa sem tanto floreio, sem tanto movimento, mais efetiva para terminar o combate, porque o jiu-jitsu foi feito para isso, para terminar o combate. Vejo mais a questão do old school muito mais pelo um processo de luta, de treinar, sendo mais completo em termos de fazer várias coisas, e o pessoal mais novo tendo ataque muito preciso, muito focado no que quer, no objetivo que quer. Que eu já começo minhas lutas chamando na guarda, e o old school era acostumado assim, você derrubava a pessoa, passava, finalizava. No meu modo de ver isso, eu acho que não houve uma mudança assim muito grande. Por quê? O básico é o mesmo, todo mundo tem que fazer esse trabalho básico. Quando você sabe uma posição perfeita, ela não importa se é nova ou antiga, se você conseguir aplicar ela perfeita, ela vai funcionar do mesmo jeito. Meu pai falava, você quer ser bom de jiu-jitsu? Primeiro, arranja um bom professor. E segundo, a ciência do jiu-jitsu é repetição. É você estar aqui, repetir. Porque é tudo auto-reflexo. Vai ver com o pau, pá, você nem pensa. É 3 movimentos em um. Eu só acho o seguinte, as pessoas não podem deixar a base do jiu-jitsu esquecida. Né? O pessoal fala muito em 50-50, guarda laçada, berimbolo, esquecem uma passagem de guarda tradicional, uma raspagem de gancho, né? Uma queda simples. Então as pessoas têm que... Eu acho que o início do jiu-jitsu tem que ser no básico. Mas nada impede que você, como um professor que trabalha com uma equipe de competição, você não se modernizar. Você tem que acompanhar o teu grupo. Não tem essa de, eu sou desculpa, não existe. Você tem que acompanhar o teu grupo e se modernizar. Aprender essas novas pegadas de lapela, né? Guarda-X, que nessa época já tinha também. Foi só simplesmente o quê? Uma modernização do esporte. Eu acho que, na verdade, não são 2 produtos diferentes. Eu acho que eles estão linkados, um precisou do outro para existir. É notório que o jiu-jitsu hoje em dia, ele está anos-luz na frente do que ele era no começo. Porém, sem a base, não dá para você fazer o new school. Eu acho que é uma coisa só que a gente está falando, né? O que as pessoas tentam separar, no meu entender, quem defende o old school é porque não conseguiu acompanhar a evolução do esporte. Quem defende o new school é porque não entende as raízes, não entende de onde veio aquela técnica que ele faz hoje. Você vê uma luta antiga muito bonita, porque é aquele jiu-jitsu completo, o cara queria derrubar, passar, montar, finalizar. É um jiu-jitsu muito bonito, o jiu-jitsu antigo também, mas, cara, eu me considero... Eu não sou nem o old school mesmo, lá de trás, porque eu não sou tão velho assim. Mas também, assim, eu já não sou mais essa escola nova aí da galera do berimbolo, sabe? Mas eu continuo lutando com eles aí, eu estudo também a posição, sei fazer, sei ensinar, sei defender. Às vezes você cai normal também, faz parte, mas assim, eu acho que o new school existe porque existe o old school. Não que um seja melhor que o outro, mas que são características da época em que, quando eu comecei, você tinha que saber por baixo, por cima, ter queda, treinar com kimono, sem kimono. Mas eu também, por um lado, para ser campeão mundial de um esporte que tinha pessoa muito acima, eu foquei muito na competição, muito preciso ali na minha guarda para esse tipo de competição. Mas eu acho que hoje o pessoal novo tem mais facilidade, são mais atletas, mais fortes. Hora luta um campeonato de submission, outra hora um campeonato de judô. Tem a garotada que gosta de emborcar. Vamos trabalhar nisso daí. Tem a garotada que não gosta de emborcar, que gosta de fazer força por cima, gosta de passar, gosta de amassar. Vamos trabalhar nisso daí. O garoto começa a trabalhar com uma linha de trabalho de um professor, aí ele muda. Aí ele vai para uma outra linha de trabalho. Ele não consegue ter uma linha de pensamento, uma linha
reta, né? Mas eu também tenho que me atualizar. Não tem como você dar aula, ministrar aula. Eu sou professor aqui no QG, na academia, então eu tenho que estar atualizado. Tem alunos que são jovens e estão competindo. Então, a gente tem que estar por dentro das inovações do jiu-jitsu. Então, na verdade, a minha essência é old school, mas eu vou lá, estudo e vejo os movimentos novos, o que está acontecendo, o que aconteceu no campeonato, qual foi a novidade, a lapela, o berimbolo, o 50-50. Na verdade, 50-50 é bem novo na minha concepção, mas berimbolo eu fazia isso na faixa azul, do nosso jeito, indo para as costas, passando. Isso já era um movimento que a gente fazia, isso não é novidade, tão novidade assim. O pezinho agora na gola, o pezinho na faixa, segurando a faixa do cara, isso já existia antigamente. Só que tinha regras, né, que impediam isso. Né? Tinha, por exemplo, o cara te ganhava de norte-sul aqui, você virava de... O cara tá de norte-sul te mobilizando, tu ia com a perna lá na faixa do cara, prendia e trazia o cara e ia para as costas dele. Pô, isso é interessante, isso, então ia para as costas do cara. Isso antigamente era proibido. Tem? Proibido também é hoje. É proibido também hoje. Esquece. Eu entendo que de repente a minha passagem de guarda eu sou um faixa preta e o meu berimbolo eu sou um faixa roxa, isso não me denigre em nada, muito pelo contrário, isso me estimula a correr atrás para melhorar esse meu berimbolo, como se eu fosse um faixa branca que comecei lá quando aprendi meu primeiro armlock e meu coraçãozinho bateu. Na minha época, né, nos anos 80, o cara contra o kimono mais sujo, rasgado, ele era mais casca grossa, era mais bem visto, né? A academia toda quebrada assim era legal. Então, ainda bem que mudou, houve essa mudança. Se continuasse daquele jeito, a gente não ia ter mais praticantes. Hoje em dia, inúmeros campeonatos, suporte de patrocinadores, uma metodologia mais avançada, a gente tem aplicativos, vídeos, etc. Então não dá para querer comparar o jiu-jitsu que era feito naquela época com o jiu-jitsu de hoje em dia. É que nem se comparar o futebol, você comparar o Messi com o Pelé. Assim, são velocidades diferentes, técnicas diferentes. E por mais fã que você seja do Pelé, é inegável que você botar o Messi naquela época seria um extraterrestre. Só que eu acho que a galera confundiu um pouco, cara. Eu acho isso aí, porque quando começou essa brincadeira do New School, o Geração Nutella, a galera fala aí, a galera brinca, foi pelo sistema que muitas academias aí, eu não vou citar nome de equipes, nada, porque não gostaria de fazer isso, mas eu acho que muitas equipes, como que eu vou usar a palavra, que se prostituindo vai ficar meio pesado, né? De uma certa forma, prostituíram a graduação, né? Eu fico triste de ver as duas pontas tentando puxar a sardinha para o seu lado. Eu não me considero nem old school, nem new school. Eu me considero um cara do jiu-jitsu que vive a evolução diária do esporte e da arte marcial. A evolução do jiu-jitsu não tem como negar, né? Vários atletas aí muito bons tecnicamente, Robson Moura, Léo Vieira, Margarida, hoje em dia Bochecha, os caras, o Loa, os caras foram evoluindo no esporte, o Herbert. Então, eles foram criando posições, foram se adaptando às posições antigas para as novas. Tem que estar consciente do que acontece na atualidade. Isso é o progresso da luta. Quando você evolui o esporte, ele passa a se tornar mais profissional e assim, ele sai da parte assim de arte marcial e vai um pouquinho mais para a parte do esporte. Então as pessoas elas treinam a arte marcial, mas assim, elas também treinam para ganhar a luta. Não, mas é legal o cara fazer essa mudança, né? Você tem que acompanhar o teu grupo. Se você tem atletas de competição e também na academia você trabalha com isso, você tem que ter essa transformação, entendeu? O cara, até mesmo para o aluno chegar e falar assim, pô, conhece aqui esse movimento e tal. Pô, legal, isso é legal você ter conhecimento. Você baixa do mestre ser um pouco mais humilde e assumir que ele tem que se modernizar. É isso. A técnica que fazem hoje, só fazem hoje porque ela funciona melhor. Por que as técnicas de antigamente não são usadas mais? Porque elas não funcionam. Porque as pessoas já sabem se defender delas muito bem. Hoje em dia é muito comum você ver uma luta que já começa com, às vezes, 2 pessoas chamando para guarda ou 1 pessoa chamando para guarda.
porque talvez por não se treinar muitas quedas no jiu-jitsu, as pessoas talvez não estejam muito... Óbvio que algumas pessoas treinam, mas assim, nem é todo mundo que sabe. Então, você já puxando para a guarda, você já começa a luta logo. Lembrando que naquela época, quem jogasse por baixo, perdia a luta. A luta era feita para quem jogasse por cima. E em cima disso, eu fui desenvolvendo o meu jogo. A guarda invertida, na verdade, ela foi desenvolvida porque eu treinava com uma pessoa muito forte. Muito pesado, muito mais pesado que eu. E aí acabava defendendo a guarda e aí depois que não tinha mais recurso, acabava emborcando e virando ao contrário. Era uma forma de tentar ainda continuar fazendo a guarda. Foi dali que algumas raspagens vieram dessa guarda, uma delas foi o helicóptero. Para começar, a partir da guarda invertida, fazer com que tivesse algumas raspagens nesse sentido. Inclusive, quem não conhece jiu-jitsu, quem não entende do jiu-jitsu, acha que, pô, tá perdendo, tá por baixo. Isso nunca foi uma verdade. Você pode ficar por baixo e vencer o combate do início ao fim. Fica meio confuso, não dá para entender. Pô, o cara tá ali, não faz nada, fica ali embromando, daqui a pouco faz e ganha a luta, né? Chegou um momento que as lutas começaram a ficar muito travadas. A regra começa a punir quem fica parado e isso faz com que a luta tenha mais movimento. Aí começam a puxar para a guarda junto. Aí a regra vai lá e fala, olha, se puxar para a guarda junto vai voltar em pé. Então a regra está sempre acompanhando a evolução do esporte. Eu acho que puxar para a guarda, puxar para meia guarda, tentar uma posição voadora e cair por baixo, isso tudo aí para mim é dentro do jiu-jitsu livre. É muito válido desde que seja efetivo. Nós vimos hoje dezenas de campeões mundiais duríssimos no jiu-jitsu. Né? Às vezes o cara é campeão mundial fazendo 2, 3, no máximo 3 posições, né? Então isso é uma coisa que a gente tem o dom, porque o jiu-jitsu, você pode contar com as coisas, entendeu? Você pode contar com a técnica, entendeu? Você pode certamente ter a técnica ali que vai funcionar se você fizer certo. Então você cruzou o pé, o outro pega. Então hoje eu vejo essa luta de faixa preta como faixa branca, entendeu? Eu lembro que na época que eu lutava, como não tinha a pontuação não aparecia no placar, né? A pontuação ficava com os árbitros de mesa e você não sabia se tinha ponto ou não tinha. Então você tinha que estar lutando assim, tentando ser o mais combativo possível até o final da luta. Criaram novas situações de regras, colocaram a vantagem que não existia na minha época. Então criaram técnicas que são mais ou menos o segmento dessas regras. E eu acho que também, assim, umas coisas que eu não gosto de jiu-jitsu, mas isso vai demorar muito para acontecer, era ter juízes profissionais, né? Como tem no judô, no futebol, não pessoas de equipes, amigos, fica um negócio muito... que realmente eu particularmente desconfio muito que pessoas agem um pouquinho com erro, mas muitas pessoas agem com má fé ali. Eu sou um dos maiores críticos à arbitragem por uma série de motivos, mas as minhas críticas são construtivas. Tem horas que eu acho que a arbitragem está prejudicando de alguma forma o andamento da luta. Eu faço uma crítica construtiva, eu faço na federação, eu quero que eles melhorem lá. Não sou eu que vou me revoltar contra. Se aquilo não mudar, eu vou ter que fazer meus atletas jogarem dentro daquela regra se eu quiser ganhar. Todo mundo está certo e todo mundo está num processo evolutivo. Está todo mundo em prol do melhor jiu-jitsu para todos. As regras são necessárias pelo crescimento do jiu-jitsu, pelo surgimento das competições, pensando na segurança dos atletas. E um campeonato que eu fazia era com a regra do Hélio Gracie. Então ninguém se machucava, não valia mão de vaca, não valia chave de joelho, não valia chave de tornozelo. Hoje essas coisas valem no campeonato. O número de atletas que é danificado por essas regras tem sido mudada. Vários alunos de faixa preta não competem mais, porque torceu o joelho nunca mais vai ser o mesmo. 9 anos aos 32, eu nunca fui operado. Nenhum dos meus irmãos tiveram nenhum aluno que eu conheço da geração que eu lutei de 22 anos foi operado. Não existia operação preta. Hoje todos são operados. Qual é o aluno que não foi? Todos. Meu filho já tem 2 operações. Todo mundo já é operado. Todo mundo tem operado. Hoje é parte do jiu-jitsu, vai operar alguma coisa assim. Que jiu-jitsu é esse, né? Que machuca os atletas.
Claro que a regra, principalmente a regra, fez mudar um pouquinho, né? Eu lembro que na época que eu lutava, tinham golpes que podiam ser utilizados, chave de cervical, chave de calcanhar, que eram golpes super perigosos, né? Podiam levar uma lesão muito séria, né? Cervical pode ser até fatal, né? E com essas regras, né, a melhoria das regras, houve essa mudança. Hoje, a competição abriu o olho dessas pessoas para a competição. Então, tem pessoas realmente que bate a mão e puxa para a guarda. Eu também fazia isso, porque é uma maneira de se defender. Se você quer pular na guarda, puxar o cara pro chão, se você quer ficar rastejando no chão e o cara vir para cima, enfim, tudo que acontece ali dentro do tatame, eu acho que deveria ser válido, se não for atrapalhar o desempenho. Mas tem umas lutas que tem umas regras que tiram ponto, e, enfim, penalizam para que isso não aconteça. Todos os anos a regra muda. Aí, prejudica, não prejudica. São experiências. As regras que existiam antigamente, vou te dar um exemplo. Antigamente, uma passagem de guarda valia 2 pontos. Um joelho na barriga valia 3. Por que inverteram a pontuação? Simplesmente porque passar uma guarda é muito mais difícil do que botar um joelho na barriga. Então, ficou mais difícil, porque a guarda ficou muito mais poderosa, porque agora existem milhões de tipos de guarda, com 1 milhão de tipos de raspagem. Pra vocês terem uma ideia, quando a regra de jiu-jitsu foi escrita, existiam 3 raspagens. Hoje é incontável o número. Ninguém é capaz de saber todas, de tantas variações que existem. Então, a dificuldade de se passar uma guarda hoje é 1 milhão de vezes maior, por isso ela vale mais ponto. A regra foi simplesmente acompanhando isso. O jiu-jitsu atual tem também umas novas coisas acontecendo, como é o caso de berimbolo, 50-50, que eu acho que isso é um atraso para o esporte. Uma coisa é você passar pelo movimento da luta para realizar um movimento e ganhar o ponto e a luta seguir. Outra coisa, a gente vê atletas que treinam há 10, 15 anos, travado numa posição durante 10 minutos. E a luta não acontece nada, no final da luta o placar é uma vantagem para cada um, 2-0 para cada um. Então acho que deviam rever essa questão dessas posições que travam a luta por 5, 6, 7 minutos e a luta não acontece. A 50-50, eu acho que tinha que ser banida do esporte, porque para quem está assistindo é muito feio, né? Ficar uma luta ali esperando os segundos finais para a pessoa que está de baixo raspar e ganhar a luta. Eu acho que isso é ruim para o esporte, como foram outras coisas, né, na regra modificada em favor do esporte. As regras deveriam ser um pouco mais abertas em relação a algumas finalizações. Muita coisa eu não concordo, algumas eu concordo. Eles fazem algumas coisas até para preservar a integridade física do atleta, mas outras eu acho que eles montaram para dar margem à dúvida. Isso não é legal. E fica um negócio a critério do que o juiz vai pensar. Isso aí não é bom. As 2 vezes que eu lutei o ADCC, eu tomei punição. Mas punição de quê? Eles não falam, né? Não, porque você não lutou pra frente. Não, pô, eu lutei... Pelo menos as matérias que saíram do Flow Grappling lá, que eu luto pra frente, que eu vou pra cima o tempo todo, que eu luto em pé, que eu luto no chão, que eu luto embaixo. Então, assim, não tem um negócio muito definido, né, de regra. Eu acho que a regra, ela é essencial. Porém, ela faz o quê? Ela limita a nossa modalidade também, por outro lado, e a gente perde um pouco daquele caráter marcial que basicamente era subjugar o adversário através da finalização. Em jiu-jitsu, as pessoas têm que entender que ele foi criado para você derrubar, imobilizar ou dominar e finalizar. O jiu-jitsu é uma luta que tem começo, meio e fim, e era assim nos tempos old school. Hoje em dia a gente vê 2-0, 3-2, 2 vantagens por causa dessas posições novas. Então acho que isso está retrocedendo o dinamismo do jiu-jitsu. Então eu vejo um jiu-jitsu mais devagar nessa situação. Eu preferia o mais antigo. O pessoal chama de old school, né? Eu não poderia hoje julgar uma luta, porque eu nem sei, nem tenho conhecimento do que é, o que não é agora. De tanto que mudaram. Eu teria que olhar isso e aprender de novo e ver o que é, para poder saber, entendeu? Mas eu acho que esse jiu-jitsu novo e moderno é válido. Eu acho que toda mudança traz evolução. Toda mudança é para melhor.
Isso é na vida, você vê isso em tudo que é lugar. Você vê isso num cachorro que adoece, daqui a pouco ele está melhorando e ele não cai mais na asneira de comer o que ele estava comendo antes. Você vê que é todo o processo é um processo evolutivo, até quando você se ferra. E eu acho que o jiu-jitsu é uma fotografia viva disso. Porque você, mesmo que você ache, essas posições, esse berimbolo, isso, aquilo, tem a chance de você ser nocauteado no Vale Tudo? Tem. Mas, ao mesmo tempo, está propiciando situações que começam a te permitir chegar em coisas novas, em visões, horizontes novos que você não via antes. E melhorar o jiu-jitsu de luta e o jiu-jitsu eficiente, entendeu? Então eu acho que toda mudança é para melhor e daqui a pouco eles se adaptam. Mas as regras eu não sei quem fez, eu não sei qual. Da regra lá tem umas regras também que mudaram as regras. Entendeu? A regra da Abu Dhabi não é igual a regra daqui que tem a competição aqui, é tudo trocado, cada um tem uma regra. Então fica difícil para chegar nas Olimpíadas, porque não há uma cúpula. Eu acho que uma hora a gente vai chegar lá, mas eu acho que tem que ter uma hegemonia na regra para o pessoal que está em casa poder entender o que é ponto e o que é vantagem. Isso ainda é um pouco confuso. Então talvez isso seja uma dificuldade muito grande. Enquanto não tiver uma unificação, sabe, uma concordância de uma regra só, o jiu-jitsu não vai se tornar olímpico tão rápido. Né? As federações não estão preocupadas com isso. As federações hoje são meros companhias de evento. Eu não sei se hoje tem uma vontade tão grande de colocar o jiu-jitsu lá dentro. O jiu-jitsu hoje no mundo ele é muito voltado para uma questão financeira. Principal organização do jiu-jitsu aqui, aqui eu luto, aqui eu considero, ela é uma empresa particular. Ela não é uma federação que ajuda os atletas, ajuda o crescimento do esporte. Não, é uma empresa que visa lucro como qualquer outra e ela não tem interesse que vire olímpico. Essa é a verdade. Eu estou há 22 anos no jiu-jitsu, eu nunca vi uma eleição de presidência da confederação. Isso não existe. É um órgão particular, é uma empresa. Então, qual o interesse deles que isso aí vire olímpico? Nenhum. Na minha opinião, com todos os atrasos que teve em termos de organização, mesmo assim já deveria ter sido um esporte olímpico. Porque muitos dizem que o jiu-jitsu não é olímpico por organização. Que tem 2 federações ou 3 no Brasil, 2, 3 campeonatos mundiais, como é que pode um esporte ter... O cara consegue ser 4 vezes campeão mundial no ano? Tem alguma coisa errada. Eu acho que tem muito interesse por trás, eu acho que é por causa de política, na verdade. Eu fiz um artigo para a Grace Magazine em 2010, 2011, assim que o Rio de Janeiro foi escolhido para ser a cidade sede da Olimpíada de 2014. E teve muita gente que achou a entrevista legal e teve muita gente que foi contra, né? Amigos meus. E eu respeito a opinião de todo mundo, né? Muita gente fala que se o jiu-jitsu for virar esporte olímpico, vai ser um esporte que vai acabar sendo dominado pelo Comitê Olímpico. Quer dizer, praticamente a família Gracie, né? A gente que somos pupilos da família Gracie, né? E as federações todas que estão aí atrás do jiu-jitsu vão perder o poder plano, né? Acho que tem muitas confederações, tem muitas federações. Eu acho que se eles se unissem, eu acho que conseguiria chegar. O que eu ouvi falar que para ser um esporte olímpico, ele precisa ser praticado em 80 e tantos países, que eu acredito que talvez até já seja, e ele precisa de campeões de 40 países. Isso a gente não tem. Pela IBJJF, né, que é o, assim, vamos dizer, o oficial. Se você for olhar a lista de campeões, no masculino você vai ver muitos brasileiros e uns 4 americanos. No feminino você já acha, assim, muita brasileira, americano, daí tem menina da Suécia, tem menina da África do Sul, assim, tem uma da Finlândia também. Então, assim, você já vê um pouquinho mais de país, mas 40 países a gente não tem. Eu não acredito no jiu-jitsu olímpico, por um simples fator. O jiu-jitsu hoje, ele não é só um esporte, né? Eu acho que o jiu-jitsu a gente vende o lifestyle, a gente vende o wellness, a gente vende o bem-estar do nosso aluno. E quando você bota o jiu-jitsu sendo olímpico, você está voltando de novo para aquele pequeno percentual que compete, que tem condição de ser atleta.
Então, eu acho que isso seria extremamente prejudicial ao jiu-jitsu. Porque o que aconteceria? Você daria para os órgãos governamentais o controle do jiu-jitsu, o jiu-jitsu iria ser popularizado nos clubes e as academias iam falir. Você vê que profissionais do judô, hoje em dia no nosso país, não têm uma facilidade em conquistar mercado, emprego, como os profissionais de jiu-jitsu têm, né? Há um trabalho de lobby contra, como também tem que ter um trabalho a favor, tem que ter um trabalho de pessoas dentro do jiu-jitsu que façam o lobby para que o jiu-jitsu entre. Dizem também que é um esporte muito agressivo, dizem também que luta de faixa preta são 10 minutos de luta, quer dizer, não ia caber no molde olímpico, né? E também, se você parar para pensar, o jiu-jitsu é uma luta muito, visivelmente, né, muito bonita de se ver, né? Quem não entende, cara, que não consegue entender o que está acontecendo ali na posição, entendeu? Acha que tá dois caras segurando, se amarrando ali. E eu me lembro, a primeira vez que eu vi jiu-jitsu, eu com 11, 12 anos de idade, eu falei assim, cara, o que esses caras estão fazendo? Você não consegue entender a técnica, né? Então tem essa parte também, né? Que a parte de luta em pé, por exemplo, que, por exemplo, taekwondo está na Olimpíada, tá? Que é uma arte marcial que como contato direto para uma luta real, né? Para um vale tudo, por exemplo, uma luta de rua, não funciona muito bem, certo? Mas está na Olimpíada porque é uma luta muito bonito de se ver, né, cara? O cara dá um chute, dá um soco, entendeu? Quer dizer, uma coisa muito... O jiu-jitsu não é. O jiu-jitsu... Então, acho que tem esses dois fatores, o fator político e o fator da visibilidade do jiu-jitsu, né, para pessoas que não entendem o esporte, né? Acho que seria uma coisa meio chata. Apresentam-se vários esportes nas Olimpíadas, esportes até que, na minha opinião, eu nem acredito que aquilo ali virou um esporte olímpico, sem falar de nenhum, mas é a minha opinião, que eu penso. E o jiu-jitsu, que tem adeptos no mundo inteiro, legiões, vai para o MMA e mostra a eficiência da luta, ainda não é um esporte olímpico. O que eu ouvi dizer uma vez, que eu acho que é por aí, é a organização, né? Federações, confederações, isso tem que ser organizado, tem que ser colocado federações em um número certo de países, tem um número mínimo para se tornar um esporte olímpico, para ser apresentado. Os professores não se preocupam, as federações não se preocupam, as federações não obrigam os professores a correr atrás do que realmente importa. Eu acho que o jiu-jitsu foi feito por nós, caminhou até agora com a participação de todas as academias que fazem parte, da federação, todo mundo trabalhando junto em prol do crescimento do jiu-jitsu para entregar uma ferramenta de mudança de vida das pessoas. Eu acho que é nisso que a gente deveria se concentrar e não em tentar ganhar uma exposição olímpica para um ciclo olímpico que vai beneficiar pouquíssima gente e vai, em detrimento disso, prejudicar tantas outras.